Olá pessoal, nós vamos dar início ao estudo da nossa segunda semana. Para a segunda semana, nós vamos trabalhar com as normas da ABNT, o fichamento, a síntese e a resenha. O fichamento, ele resume-se nas ideias principais de um texto, que pode ser um livro ou parte dele, um artigo de revista, uma reportagem jornalística, por exemplo. Então vamos agora ver como nós elaboramos isso. Você deve ter o primeiro contato com o texto através de uma leitura breve. Essa leitura dinâmica servirá para você se situar em torno de tudo do texto e saber do que se trata esse conteúdo que você pretende fichar. Depois dessa primeira impressão, faça várias leituras. Enquanto você vai fazendo essas leituras, vai juntando as informações principais desse texto de uma forma organizada e retire citações com as devidas indicações de onde as mesmas podem ser encontradas depois nos textos. O fichamento, ele pode ser normalmente em fichinhas, mas não é mais usado. Por quê? Porque a gente faz isso em computador. Em blocos de anotação e pode ser também breves em arquivos de smartphone. Adote a forma que você considera mais prática para você, né? Pode ser resumir em um caderno também. O que for mais fácil, prático e que você se identifique, você utilize para fichar os seus textos. Então, gente, depois dessas várias leituras, vá riscando, anotando depois de cada parágrafo, o que aquele parágrafo disse, para ficar mais fácil depois de você sintetizar o texto. Não deixe que você não leia tudo sem anotar nada. Em cada leitura que você fizer, destaque alguma coisa. Pergunte ao texto como ele foi escrito, qual foi o estilo que o autor utilizou. É uma forma de pergunta, é um texto que é linear, vai fazendo observações sobre o fichamento. Há basicamente dois tipos de fichamento. Em um deles, são reunidas as citações do conteúdo, que a gente chama de fichamento de citação. Enquanto no outro, você inclui uma análise crítica e expressa a sua própria opinião. Para fazer um fichamento pessoal sobre o tema, que é um fichamento textual, bibliográfico, você deve seguir a seguinte estrutura: cabeçalho, referência bibliográfica dentro das normas e o texto com o conteúdo principal. O fichamento de citação é um fichamento que consiste na reunião das frases mais importantes citadas em um texto. Por isso, devem ser transcritos entre aspas. É preciso ter especial atenção para que as citações façam sentido, especialmente quando são partes das frases e essas partes têm partes omitidas. Então, você deve utilizar reticências entre colchetes ou parênteses para te lembrar e para situar o leitor, quando você for usar essa citação, de que ela não é na íntegra, ela tem cortes. Então, gente, o fichamento é importante por quê? Ele é importante porque vocês terão que fichar os textos lidos para fazer o primeiro capítulo, o capítulo teórico do TCC e ainda o referencial teórico do pré-projeto e do projeto. O referencial teórico do projeto é feito de resumos, de resenhas, fichados pelo pesquisador, que depois se transformam em primeiro capítulo, ok? Então vamos agora para o resumo. Como a gente faz um fichamento textual ou de resumo? O fichamento textual ou de resumo
é aquele em que são inseridas as ideias principais, mas com as suas próprias palavras, embora também possam ser usadas citações. As ideias devem estar organizadas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Você deve expressar sua opinião e, inclusive, fazer os seus próprios esquemas. Esse tipo de fichamento também é chamado de fichamento de leitura ou de conteúdo. O fichamento bibliográfico é aquele em que as ideias selecionadas e que expressam opinião pessoal são inseridas por temas com a devida indicação da localização no texto. Então agora nós vamos passar para a elaboração da síntese.